97. Vamos lá, primeira questão. Que primeira questão? Número 1. Arthur. Presente, Arthur. Camille, não se encontra. Davi Ribeiro, também não. Evelyn Paz, está presente. Ingrid, não se encontra. Johanna também não se encontra. Alberto está presente. Cadê Patrício? Tá aqui, tem 2 Patrício, viu? Gisele. Está presente também. Está usando 2 dispositivos, Fabrício? Patrício. Ah, tá bem. Ian, Isabelle, Almeida. Então está. Ítalo está presente. Joana Maria também. Bom, Lucas não está presente. José Matheus está presente. Júlia Evelyn está presente? Tá. Laura. Lavínia não está. Letícia Ribeiro está presente. Elisa Ricardo também. Lívia não está presente. Maria Clara se encontra. Letícia Freitas, cadê? Não está aqui. Maria Lúcia está aqui. Natália não está presente. Sara. Suliane. Sara está presente. Stephanie, Suliane, Thiago, Vitor e Yasmin. Isabelle chegou. Pois não, vou colocar aqui sua presença agora. Isabelle Almeida. Prontinho, deixa eu ver se ficou faltando alguém. Não. Deixa eu ver. Prontinho, ok. Todo mundo abriu na página 297, né? Só para a gente retomar a leitura, para não ficar fatiado, porque isso me incomoda bastante. A gente vai retomar aqui do último parágrafo da página 297, tá bem? Nós estamos falando da África, certo? Estamos aqui no cenário 4, com colonialismo e a neocolonização. No começo do século XIX, no último parágrafo, lá no finalzinho, quase no rodapé da página, junto com a expansão do capitalismo industrial, inicia-se o neocolonialismo no continente africano. As potências da Europa aprimoraram suas forças massivamente contra a partilha da África, ocupando a maior parte do continente e criando muitas colônias. Nessa parte aqui de criar muitas colônias, a gente vai entender o seguinte, que há míseros 200 anos, as forças europeias invadiram a África para fazer escravos, certo? É exatamente isso. Vamos lá, para a próxima página, que eu me engasguei aqui. Esse neocolonialismo era bastante diferente do colonialismo do século XVI em diversos aspectos. Em primeiro lugar, não era patrocinado pelo Estado. Mas pelo capitalismo industrial financeiro, ou seja, pela burguesia. Além disso, nessa nova fase, a mola propulsora da expansão não foi a busca por especiarias, metais preciosos ou produtos tropicais, e sim novas fontes de matéria-prima, aliás, visto que algumas empresas já monopolizavam as fontes nos países centrais, e principalmente a formação de um crescente mercado consumidor. O crescimento populacional europeu tinha gerado a necessidade de encontrar novas regiões para receber o excedente populacional, e a segurança do comércio marítimo nacional seria garantida pela aplicação
dos capitais excedentes gerados pela economia industrial e a obtenção de áreas estratégicas. A obtenção de áreas estratégicas a gente vai traduzir da seguinte maneira: roubo de terras. Não é à toa, pessoal, que estamos falando de algumas regiões que são extremamente pobres. Estamos falando necessariamente de regiões que foram roubadas durante muito tempo, assim como é o caso da Índia, assim como é o caso da Jamaica, assim como é o caso do Haiti, ex-colônias, certo? Graças ao universo, hoje são ex-colônias da Inglaterra. Mas o Império Britânico sugou até tudo que pôde da Índia, por exemplo. Não é à toa que é um país que tem destaque, tem certo destaque na produção, certo? Na produção agrícola, por exemplo, é um dos maiores produtores de milho, de trigo e de arroz do planeta, mas vamos lembrar que tem bases no mercado, tem bases no mercado externo, ou seja, o que é produzido é direcionado para fora. O excedente é que é direcionado para o mercado interno. E vamos novamente salientar, foram nações roubadas até o que pôde ter sido roubado das suas metrópoles, certo? Foram colônias cujas metrópoles, como a gente diz aqui no Brasil, não vou usar esse termo não, mas sugaram a alma desses países. Terceiro parágrafo da página 298. O crescimento populacional... Não, perdoe. O neocolonialismo, portanto, implicava uma enérgica intervenção dos países centrais nas esferas políticas, econômica e, principalmente, cultural das áreas dominadas. Ou seja, modificações na economia, na política e uma desaculturação para uma aculturação. Os neocolonizadores usavam como justificativa a missão civilizatória, humanitária e cultural, apoiada por teorias que defendiam a superioridade racial europeia. Olha só, isso aqui, vou até tomar uma água, porque é misericórdia. Eu fico indignado com uma coisa dessa. Nem usei alterado. Vamos lá. Nos Estados Unidos, tivemos um movimento, uma ideologia, aliás, que foi conhecida, isso lá pelos anos de 1700. 1700, nossa. Agora eu me esqueci da data. Normal acontecer isso, tá? Estou ficando velhinho. Mas entre 1700 e 1800, tivemos o pensamento da doutrina não, perdão, o Destino Manifesto. O que é que o Destino Manifesto ele preservava? Na verdade, foi no século XIX também, tá? Século XIX, o Destino Manifesto. Não foi em 1700. Agora eu não vou lembrar a data mesmo não, mas foi no século XIX. O Destino Manifesto, ele era um pensamento que dizia que o povo estadunidense, tá? Estadunidense, era o povo escolhido por Deus para tomar todas as terras da América. Porque os estadunidenses eram superiores e aqueles outros povos que ali estavam, no caso, a princípio, os índios, não tinham capacidades físicas, civilizadas, não tinham capacidade psicológica de serem donos de terras. Não eram nem gente. Então, não vamos deixar essas terras nas mãos dessas pessoas. Nós somos os escolhidos de Deus. Vamos lá roubar essas terras. Ops, vamos lá nos apropriar dessas terras, dessas pessoas, numa missão civilizatória. Da mesma maneira aconteceu aqui no neocolonialismo africano. Mascarados, camuflados de uma missão cultural e civilizatória, foram lá e, não tem outra palavra, roubaram as terras africanas.
Continuando. Ah, e claro, defendendo essa superioridade racial europeia, o que é um atestado de ignorância. Multiplicaram-se concepções pseudocientíficas que enalteciam os brancos e a exploração imperialista. Gente, por acaso, algum de vocês já ouviu falar numa pseudociência? Vou dar um exemplo de pseudociência muito comum. Se algum de vocês aqui segue, não se ofenda, tá? Mas eu vou falar fatos. E contra fatos não há argumentos. Bom, vamos lá. Um exemplo de pseudociência é a astrologia. Exatamente, aquele negócio lá de signo de Ares, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Total pseudociência. O que é a pseudociência? Qual é a teoria de toda pseudociência? Pseudociência são aquelas informações que elas próprias dizem ter base em fatos científicos, mas que não tem método científico para sua comprovação. Por exemplo, deixa eu ver. Uma dessas informações seria aquela questão de manga com leite. Claro que não faz mal, não, e quem diz que é verdade não tem método para apresentar que isso é verdade. Da mesma maneira, você é do signo de esse negócio. Qual? Manga com leite ou pseudociência? Ou Sara? Aliás, manga com leite ou astrologia? Não, é brincadeira, né? Porque, assim, para mim, o signo só serve para saber qual cavaleiro de ouro eu seria. No caso, eu estou falando dos Cavaleiros do Zodíaco, aquele super anime lá, surreal. No caso, eu seria de Leão, que coincidentemente é meu personagem favorito. Mas vamos lá, voltando aqui. É uma pseudociência porque não tem nada que comprove. Por exemplo, você nasceu em agosto, você egocêntrico, você tem que estar no centro de tudo. Não. Eu, por exemplo, nasci em agosto e muitas vezes eu me anulo para que outra pessoa fique no centro das coisas. Isso não é verdade. Isso aqui que é uma pseudociência. Vamos lá. Trazendo aqui para esse negócio aqui do neocolonialismo. A pseudociência é enaltecedora da raça caucasiana, ou seja, da raça branca. Uma pseudociência que os defenderia, eu vou falar uma pseudociência, aliás, eu vou falar de uma ciência, tá? Ciência de verdade, tá? Com comprovação, com método, que fala de uma certa superioridade de uma raça mais retinta, mais negra. Seria essa proteção contra os raios ultravioleta na pele que tem mais melanina, certo? Pele com mais melanina está melhor protegida dos raios ultravioleta, ou seja, quem é negro tem uma menor propensão a desenvolver câncer de pele, porque ele tem um escudo protetor. Quanto mais melanina, mais proteção contra os raios do sol você tem. Menos a sua pele vai envelhecer, não é à toa que aqueles senhores mais negros têm uma pele mais firme, ela envelheceu menos, certo? E outras coisas. É justamente o contrário que é uma pseudociência. E lembrando, eu não estou dando minha opinião aqui em lugar nenhum, tá? Estou falando de ciência e de pseudociência misturada com história e com geografia. Exceto nessa parte da astrologia. Eu usaria as mesmas palavras que a Sara. É muito engraçado, porque você é julgado pelo dia e pelo mês que você nasceu. Você vai ser assim, você vai ser assado, você vai ser ciumento, você vai ser vingativo. Não, querido, não. Traga um método científico para comprovar isso. Aí sim. Fora isso, signo é totalmente perder tempo. Continuando.
multiplicaram-se as concepções pseudocientíficas que enalteciam os brancos e a exploração imperialista. A principal delas foi a doutrina do filósofo inglês Herbert Spencer, denominada darwinismo social, que transportava para o campo social a teoria da evolução de Charles Darwin. Baseava-se na premissa darwiniana de que existia uma seleção natural entre as espécies, com o predomínio dos animais e vegetais mais capazes. No campo social, segundo esse pensamento pseudocientificista, a luta pela sobrevivência correspondia à concorrência capitalista, agregada ao fato intrínseco de que a seleção natural era a livre troca de produtos entre os homens. Assim, a sobrevivência do mais forte ou capaz se consubstanciava na atuação das gigantes empresas industriais, que engoliam, matavam ou destruíam as empresas mais fracas, com as quais competia no campo percorrido para o seu enriquecimento. Vocês já ouviram falar na seleção natural de Charles Darwin, né? Teoria do evolucionismo, basicamente falando. Para quem tem certas dúvidas da teoria do evolucionismo, que os seres não evoluem e não se adaptam a certas condições, eu vou dar um exemplo aqui para vocês, depois dessa gole d'água. Clássico, exemplo clássico. Quanto mais você toma antibióticos, mais as bactérias vão se adaptando às bactérias do antibiótico. E aquele antibiótico acaba que não vai ter mais efeito. Não vai ter mais efeito porque a bactéria se adaptou àquela fórmula, àquele ambiente, e ela evoluiu, certo? Agora ela tem força, ela tem resistência àquele tipo de bactéria, certo? Esse é um exemplo de seleção natural, de o mais forte, o mais inteligente se adaptar para sobreviver. Só um exemplo, certo? Outro exemplo seria o miolo do nosso cérebro. O miolo do cérebro humano é o mesmo miolo do cérebro humano de mais ou menos 70 mil anos atrás, lá do período Cenozoico, isso mesmo, Cenozoico, lá na savana africana. Nosso cérebro se expandiu, certo? Hoje ele tem uma massa bem maior do que a massa do cérebro dos nossos ascendentes africanos, mas o miolo, a estrutura do miolo ainda é a mesma, certo? A estrutura do nosso miolo cerebral é a mesma do miolo cerebral dos nossos antepassados. Para vocês terem uma pequena ideia de que a teoria de Charles Darwin não foi uma coisa que ele tomou um café vencido e pensou um monte de besteira. Não. Tem muita base científica. Claro, sem querer abalar a crença de você, a sua crença nessa teoria ou não. Mas é fato que tem muita coisa aqui que não dá para negar. Inclusive, outro exemplo que eu poderia dar seria o do mosquito da dengue. A recomendação antigamente era: não deixe água parada. Água limpa e parada é um ambiente ideal para o mosquito da dengue. Não, hoje ele coloca em água suja também. E as suas larvas sobrevivem, certo? E se criam mosquitos da dengue ali, começando pelo aquele bichinho, como é o nome? O famoso martelo, lá na água, e ele vive em água suja. Antes tinha que ser água limpa. Hoje até na água suja. Olha só como ele se adaptou ao campo de água suja e evoluiu de modo que ele sobrevive na água suja também. Mais um exemplo da seleção natural de Darwin, certo? Alguns exemplos do nosso dia a dia. Eu teria vários outros aqui para falar.
E aqui, o darwinismo social aqui é basicamente mais uma desculpa esfarrapada do capitalismo para varrer com os pequenos produtores, com as pequenas empresas, com o trabalhador rural, sob a premissa de que as empresas maiores, os gigantes do empresariado, são superiores. Essa parte aqui desse cenário foi bem interessante. Ficou alguma dúvida, pessoal, sobre isso aqui que foi dito? Teve muito mais ciência do que geografia, eu admito, mas tudo a ver com o que foi dito aqui. Se tiver tido alguma dúvida, ponham no chat. Vamos lá. Cenário 5. Processo de descolonização, que aconteceu um dia desse, tá? Na época da colonização europeia na América, foi da África que partiu a mão de obra escrava para as colônias, pois esta era a mercadoria mais importante para a lógica do capitalismo comercial no período colonial. A data da independência. Vamos aqui, pessoal, nos atentar. Olha só, Angola ficou independente em 1975, certo? Temos aqui alguns mais recentes, deixe-me ver aqui mais para o norte. O 75 também, Saara foi 75. Aqui, mais aqui para a direita do mapa de vocês. Temos um país que ficou independente em 1993, outro em 1977. Isso para vocês verem, olha só, o poder colonial era de quem? Dos britânicos, franceses, portugueses, espanhóis, belgas, italianos, alemães. Vejam só como a Europa dominou a África durante muito tempo e só basicamente libertou-os alguns anos, 20, 30, 40 anos atrás. Próxima página, página 300 já? Página 300. Após 1850, vários países europeus se lançaram à conquista da África e da Ásia. Dessa vez, porém, o importante era colonizar, dominar o continente africano para garantir o fornecimento de matéria-prima e o consumo dos produtos industrializados do mundo desenvolvido. Esse modelo impôs também a partilha do continente entre vários estados europeus. Assim, etnias, tribos e nações africanas foram agrupadas ou separadas segundo a ótica do dominador, que estrategicamente separou povos irmãos e agrupou inimigos para enfraquecer as lutas e, a partir daí, firmar acordos intensos com etnias minoritárias que passaram a administrar em nome dos dominadores. E, obviamente, claro que esse texto aqui foi super esclarecedor, essa divisão não respeitou a divisão, como que eu posso dizer, independente da África. Claro que ela respeitou apenas os desejos e interesses dos colonizadores. A descolonização se intensificou a partir de 1945. Desculpa, gente, apertei o botão aqui sem querer. Peraí. Vamos lá. A descolonização se intensificou a partir de 1945. Vamos lembrar que em 1945, bomba de Hiroshima, fim da Segunda Guerra Mundial. Estamos falando daquele contexto mundial de liberdade. Estamos falando dos ideais iluministas, liberdade, igualdade, fraternidade. Estamos falando de um
horizonte de eventos onde tínhamos o pensamento mais pacifista possível, mais pacifista, aliás, possível, certo? E nesse contexto, ainda tínhamos colônias, ainda tínhamos metrópoles dominando colônias, ou seja, um povo dominando o outro, restringindo suas relações comerciais com outros povos, com outras nações, e o mundo, as colônias meio que pensaram, não, não dá mais para ficarmos assim. E estamos num ambiente ideal para reivindicarmos a nossa liberdade, a nossa independência. É o que nós vamos ver aqui. E claro que isso não passou despercebido pelas metrópoles, né? Os países colonizadores perceberam que precisavam adotar novas formas de exploração e fizeram concessões, permitindo o surgimento de governos locais. Mas as tradicionais relações econômicas foram mantidas. Dessa forma, os custos da administração e da manutenção das tropas foram transferidos para o governo local. E a margem de lucro aumentou com a manutenção das concessões econômicas e o atrelamento dos governos locais aos interesses das metrópoles. Lembrando, esses ideais de liberdade, de independência nacional, também chegaram, obviamente, aqui na América Latina, onde nós tínhamos algumas colônias ainda existentes, certo? E essa independência, como vocês devem saber, foi aqui na América, pelo menos. E quando eu falo América, eu falo do Norte, Central e do Sul. Foi bem patrocinada, bem apoiada essa independência, ou melhor, esse movimento de independência dos países americanos foi apoiado pelos Estados Unidos, que já havia conseguido a sua independência, claro, já tinha conseguido sua independência da Inglaterra, e queriam libertar os países americanos para quê? Para que pudessem manter relações de poder sobre esses países. Claro que não foi de graça esse apoio estadunidense no sentido de governo, tá? O governo estadunidense não faz nada de graça para ninguém. Estamos falando do maior império capitalista do planeta. Esse negócio de nação mais poderosa, não é bem assim, tá? Mas o império capitalista é verdade. Com a luta pela independência das colônias adquirindo caráter anti-imperialista surgindo, grupos extremistas surgirem muitas lideranças locais africanas. A adaptação de ideologias ocidentais às condições locais deu origem ao a movimentos como o panafricanismo e a negritude. O panafricanismo reivindicava a união dos africanos para conquistar a independência, partindo do princípio de que a partilha da África criou divisões e fronteiras que não levaram em consideração as diferenças étnicas dos africanos. Foi o que a gente leu e que eu expliquei aqui para vocês. A divisão respeitou os interesses dos colonizadores e não as diferenças dos africanos. Assim, seus defensores queriam criar federações regionais de estados independentes. Todavia, as diversidades linguísticas e culturais, claro, a África é um continente, tá? Só para lembrar. E vários países falam idiomas diferentes. Por sinal, muitos desses falam português. Claro que isso é por conta da colonização. Estados Unidos falam inglês porque foram colonizados pelos ingleses. Muitos países da América Central falam espanhol porque foram colonizados pela Espanha. Nós falamos português porque fomos colonizados pelos portugueses, assim como muitos países africanos. Diferenças linguísticas e culturais, as lutas internas pela liderança e a ação dos países dominantes impediram a unidade africana. Organização Radical da Nigéria. O grupo terrorista Boko Haram, que significa a educação não islâmica é pecado, ou a educação ocidental é pecado, na língua Hausa, idioma bastante falado no norte do território nigeriano,
muitas vezes denominado de grupo, como grupo radical islâmico, e é verdade, é um grupo radical, é terrorista. Qual terrorista não é radical? Surgiu na Nigéria, com ações de combate à influência ocidental e de instauração radical da lei islâmica, a Sharia, Código de Leis do Islamismo, que não é uma religião. Olha, não sei se eu devo falar. Bom, mas o islamismo é uma das religiões mais radicais que existem, certo? Acho que é o que eu posso falar. Sua formação ocorreu em 2002, como uma seita religiosa, fundada por Mohammed Yusuf, na cidade de Maiduguri, capital do estado de Borno, na Nigéria. O ato mais conhecido do grupo até hoje foi em abril de 2014, quando o Boko Haram sequestrou aproximadamente 300 mulheres entre 16 a 18 anos. Segundo declarações de vítimas que conseguiram escapar, os militantes faziam-nas de escravas sexuais e vendiam-nas para integrantes da organização. Não há quantidades exatas quanto à ação do Boko Haram, mas avalia-se que o grupo terrorista já realizou o assassinato de mais de 3 mil pessoas, número que se eleva gradativamente a cada conflito. Teve uma época que nós poderíamos dizer a cada dia, tá? Continuando. O grupo já se aproximou, aliás, perdoem, peraí. O grupo já se apropriou de boa parte do território nigeriano, principalmente nas áreas ao norte e a nordeste, o que é difícil de ser catalogado, porque um novo território é dominado pelas tropas do governo nigeriano em um curto espaço de tempo. Algo como tira do governo, tira do Boko Haram, tira do governo, tira do Boko Haram. Essa literatura aqui, essa leitura, aliás, de como surgiu o Boko Haram, a gente deixa para depois, tá bem? A gente vai continuar aqui. São dados não muito importantes para as nossas atividades. E não vai cair na prova esses dados aqui. Mas, assim, o que vocês precisam saber é que é um grupo extremamente violento, totalmente desumano, sem o menor respeito à DUDH, Declaração Universal dos Direitos Humanos. Não tenho o que falar de bom. A falência dos Estados africanos, página 302. A gente vai encerrar nessa página, tá? Desde o fim da Guerra Fria, 1991, boa parte do mundo desenvolvido não dá mais atenção ao que ocorre na África. O fim da disputa entre os soviéticos e estadunidenses levou as grandes potências a se desinteressarem pelos conflitos das nações subdesenvolvidas, a não ser quando eles afetam os interesses dos países ricos. Países ricos, vamos entender como países europeus, tá? Porque numa das atividades de um desses grupos terroristas na África, bom, vamos lá. Acho que é importante que vocês saibam. Numa dessas atividades, dessas ações, chegaram a morrer 200 cristãos por dia. 200 pessoas, tá? Ignorando a religião de cada um. 200 pessoas por dia. 200 pessoas numa única ação terrorista é muita gente, muita gente. E isso foi, assim, tão pouco falado pela mídia, sabe? Pelos jornais. Sendo que temos outros episódios que, claro, também são extremamente desumanos, vamos dizer assim, que ocorrem na Europa, mas que numa proporção menor, porém com um clamor muito maior, certo? E essa diferença é assustadora, porque por que não foi noticiado com a mesma importância? Só porque aconteceu num país subdesenvolvido, num país de população negra, o que foi que aconteceu aqui? É porque não foi na Europa?
Eu vou deixar esses pensamentos com vocês. A África não tem muita relevância para o mercado globalizado. Possui uma população que, em sua grande maioria, não apresenta a mínima capacidade de consumo, aliás, e qualificação como mão de obra, nem mercado consumidor. Portanto, não atrai os interesses das multinacionais. Além disso, suas riquezas naturais, como petróleo, cacau e minérios diversos, podem ser extraídas facilmente com o apoio das elites africanas. Tudo isso marcas do colonialismo e do neocolonialismo também. Bom, meus queridos, gostaram da aula? A gente vai ficar por aqui, tá bem? A gente continua esse debate, certo? Na próxima aula, que é amanhã, tá bem? A gente vai dar uma aceleradazinha no nosso conteúdo, porque já é outubro e faltam 100 páginas praticamente para a gente terminar. Bom, é isso. Eu vou ficando por aqui. Um abraço. A gente se vê na próxima aula de hoje, que é História, na quinta aula, tá bem? Até mais, pessoal. Bom intervalo. Vamos tomar um cafezinho.